Esse é a grande questão. Todo mundo me pergunta o que escrever no testemunho. E se você, na verdade, entendeu até agora o que é um testemunho, não deveria haver dificuldade em escrever um testemunho, a não ser que de fato você também não entenda qual é a técnica que você está utilizando. Porque a partir do momento que você entende o que é um testemunho e qual é a técnica que você está usando e que ele vai fazer essa integração, não tem por que você ter dúvida aqui. Tá? Então, da pessoa, você escreve o nome e a data de nascimento. Da casa, você escreve o endereço. Da empresa, você pode colocar o CNPJ e o nome social. A grande questão é como eu represento. É meu animalzinho de estimação. Posso escrever um nome, a data de nascimento, a raça, o endereço onde ele está. Você precisa começar a entender, diante de determinadas situações, como é que você vai representar aquilo que você quer tratar. Lara, eu preciso escrever, eu preciso tratar uma planta e eu preciso tratar ela através da escrita. O que eu vou fazer? Vou escrever a localização, a espécie da planta? Sim, exatamente isso, sabe? Então, assim, é lógico que para uma planta, o ideal seria que você tivesse uma folhinha daquela planta para representar uma foto daquela planta. Mas eu não tenho. Você vai fazer da forma como você tem. Junto com isso, a gente tem os comandos. O que são os comandos? São complementos que você utiliza para ser mais específico ainda. Os comandos foi algo que eu pensei dentro da radiestesia transformacional, onde a gente vai direcionando de uma maneira melhor aquele testemunho. Então, por exemplo, a gente dentro do protocolo de trauma, a gente tem aqui no curso que você vai fazer depois de radiestesia transformacional, dentro dos protocolos, a gente tem o protocolo de trauma. Ele tem comandos muito específicos e esses comandos, eles são pensados de acordo com aquilo que você quer tratar, de acordo com todo um estudo que foi feito, todo o repertório que eu tenho a respeito do tratamento de trauma, que não é uma situação difícil que você viveu, é o trauma que ficou no corpo. Como é que eu vou liberar esse corpo? Então tem comandos específicos, por exemplo, para você liberar a amígdala. Tô falando eu tenho uma movimentação acontecendo no hipocampo. Como é que eu vou fazer isso? O meu problema está ali na secreção de cortisol. Qual é o comando que eu utilizo para essa questão específica? Tá? Então, perceba que os comandos, eles dependem muito também do repertório que você tem. E é por isso que a gente fala dentro de radiestesia que você não pode tratar algo que você não conhece ou que você está sob a orientação de alguém. Por exemplo, dentro do curso de radiestesia transformacional, a gente tem os protocolos específicos, onde quem adquiriu o repertório, quem estudou fui eu, e eu dou para vocês pronto. Caso você não tenha o estudo, ou você vai estudar para entender exatamente quais os comandos que você precisa dar, ou você vai entender alguém que já estudou e que já desenvolveu um protocolo para que você trabalhe aquilo. Ainda assim, isso não te isenta da tua parte de consciência, da tua parte de interpretação, de raciocínio clínico. Então, você precisa entender que o testemunho, ele está dentro de um contexto que você vai criar esse testemunho com muita naturalidade, que não precisa ser algo complexo, pode ser um comando simples, sabe? Mas ele precisa estar agregado à função daquilo. Então, muitas pessoas, não sei escrever, não sei escrever, não sei escrever. Você não tem repertório. Isso significa, para mim, que você ainda não tem repertório suficiente para tratar isso que você está querendo tratar. Porque se você tivesse repertório, você saberia o que escrever. Então, eu percebo que isso é um problema, e aqui a gente entra num problema muito grande dentro dos tratamentos de radiestesia, que é muita gente tentando trabalhar e tratar coisas que elas ainda não têm domínio. Vocês vão perceber que aqui no curso de radiestesia tradicional, a gente não precisa de comandos, tá? Porque a gente vai, de fato, trabalhar com gráficos emissores e gráficos estruturais. E eles, na grande maioria, não precisam mesmo de comando, porque a gente vai ajeitando apenas ali num nível energético. A gente vai fazendo o ajuste energético. A gente já vai usar um determinado gráfico específico, que é um gráfico de limpeza. Então, você não precisa escrever lá, limpar. Não existe essa necessidade, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui, o que eu quero mostrar para vocês é exatamente esse entendimento da técnica
que você utiliza, e a partir do momento que você entende qual é a técnica que você vai utilizar, você vai entender também qual é o testemunho que você vai escrever. Então, eu tenho, por exemplo, aqui um magnetron. Se você colocar o nome e a data de nascimento num magnetron, que é um gráfico emissor, ou em qualquer outro dos gráficos emissores, uma espiral, não vai acontecer nada, gente, porque ele é um gráfico emissor, ele precisa de um corretor. Então, aqui dentro do magnetron, eu preciso ter outros elementos, que são os elementos corretores que eu vou enviar. Ele é um gráfico emissor, então ele emite uma frequência, e essa frequência precisa ser colocada ali por mim, terapeuta. E é assim que eu vou corrigir, por isso que ele se chama corretor. Então, eu vou usar, por exemplo, uma cor como corretor, eu posso usar um sólido platônico como corretor, eu posso usar um arquétipo, tem uma infinidade de utilizações ali como corretor, tá? E se eu colocar o nome e o corretor, aí sim, eu tenho uma ativação. Agora, se eu for lá e colocar só o nome e data de nascimento da pessoa, nada acontece do magnetron. E é muito louco, porque eu vejo muitas pessoas usando gráficos emissores assim, só com o nome e data de nascimento. Eu tenho espiral aqui. Não acontece nada, tá? Não acontece nada. Já se você colocar o nome e data de nascimento dentro de um Cosmos 2000... acontece dentro do Cosmos 2000, dentro de um Fiat Lux, dentro de gráficos de proteção, acontece tudo, entende? Então você entende que não é sobre o testemunho em si, mas sobre a técnica ou o gráfico que você está utilizando, sobre qual é o seu objetivo dentro de um contexto terapêutico. E é por isso que a gente vai... Logo, o próximo módulo de vocês é um módulo sobre perfil energético, onde vocês vão entender sobre toda a estrutura energética do ser humano e como avaliar essas estruturas. E o outro módulo, o módulo 5, dentro do curso de radiestesia tradicional, é um módulo sobre interpretação, sobre raciocínio clínico, sobre como eu vou juntando todas essas informações, de modo que quando eu chegar ali na hora de montar o meu gráfico, eu não tenho dúvida sobre o que precisa ser feito. Aqui eu tenho mais alguns exemplos. Na cruz ansata, por exemplo, você jamais vai poder escrever a questão que você quer potencializar, porque a cruz ansata reverte a energia. Então, se você escreve assim, por exemplo, o nome e data de nascimento, escreve saúde ou escreve prosperidade, vai inverter a energia. Não faz sentido nenhum, vai trazer doença, vai trazer... Então, a cruz ansata foi um gráfico que justamente foi criado para reverter, para que eu coloque aquilo que precisa ser revertido. Então, você pode colocar a doença e ela automaticamente vai reverter essa energia e vai transformar em saúde. Você pode colocar a escassez, que vai reverter a energia. Você pode colocar um determinado padrão que você quer reverter e ele vai reverter esse padrão, mas você põe o desequilíbrio, tá? Já no vórtex, você sempre escreve aquilo que você quer potencializar, porque o vórtex é um gráfico que vai influenciar o seu subconsciente para que você vá na direção daquilo. Então, se você coloca doença, não faz sentido nenhum. Então, você entende que não é sobre testemunho, é sobre você compreender a técnica, o recurso que você quer utilizar e produzir um testemunho que esteja de acordo com ele. A gente vai treinar muito isso daqui dentro do nosso curso de radiestesia transformacional. Temos muito caminho, temos muitos protocolos para aplicar, para treinar juntos. A gente vai ter as aulas ao vivo para que a gente possa de fato treinar juntos nessa confecção de testemunho. Então fique muito tranquila. Aqui é só o momento de eu deixar para você todos esses princípios básicos para que a gente saiba qual é o caminho que a gente está trilhando. Aliás, a primeira aula do módulo 4 você vai adorar, porque você vai justamente entender como a gente desenvolve esse caminho de consciência vibracional. Bora!